Shalom, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua preciosa vida nessa noite de quarta-feira, uma noite atípica aqui para nós em Valadares, uma noite fria, mas certamente com a presença do Senhor aí no seu lar, há de ser uma noite também onde o calor do Espírito Santo estará presente aí com você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso culto de estudo bíblico e de oração aqui da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. Você é muito bem-vindo, você e sua família. Chama mais gente, né, para participar. Envia aí o link do culto para outras pessoas, porque hoje temos um assunto muito interessante, um assunto que é realmente, talvez, o coração da doutrina cristã, talvez a doutrina mais importante de todas as doutrinas do cristianismo, que é exatamente a doutrina da salvação. Vamos, então, estudar essa doutrina, né? Lembrando aos irmãos que estamos nas quartas-feiras estudando essa revista, é como dar um foco aqui, né? A revista Bases Bíblicas, né? Essa revista, se você não tem a revista, nós temos aqui na igreja, na secretaria, pode passar aqui e pegar também a sua revista Bases Bíblicas, ok? Hoje, a nossa lição é a de número 19, você que tem a revista aí, a página 107. Página 107. Eu quero, antes de iniciar o estudo, ler com você um texto da Palavra de Deus. Se tiver como o pessoal da técnica e projetar para quem está em casa, que é exatamente Romanos, capítulo 5. E eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Romanos, capítulo 5, do verso 1 até o versículo 8. A justificação pela fé e a paz com Deus é o título dessa leitura. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que expressão maravilhosa da graça de Deus aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Poderíamos ficar aqui lendo essa carta maravilhosa, todo esse capítulo, onde o apóstolo Paulo, inclusive, vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo, né? E ele vai dizer, assim como por meio de um homem o pecado entrou no mundo, também, através de um homem, também a solução para o pecado, ou seja, Cristo. A doutrina da salvação, como disse agora há pouco, é uma das principais doutrinas da fé cristã, desse compêndio de doutrinas bíblicas que nós temos, né? Desde o Gênesis, né, nós temos aí diante do pecado humano, nós temos então uma solução de Deus para o pecado. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 3 do livro de Gênesis,
que é exatamente o capítulo que fala sobre a queda humana diante do pecado, né? A desobediência humana a Deus, e com isso o chamado pecado original que passa a todos nós. Mas mesmo nesse capítulo, onde aparece o problema humano, qual seja o pecado, aparece no versículo 15, né? Depois do pecado, já uma promessa de salvação dada por Deus a todos os seres humanos. Gênesis 3,15, Deus diz assim para a mulher e a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, se referindo à serpente, entre a sua descendência e a descendência dela. Este, ou seja, o descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça, falou com a serpente, e tu, ou você, lhe ferirá o calcanhar. Claro que nesse texto, Deus não está falando apenas sobre cobra e gente, que as serpentes iam morder o calcanhar dos seres humanos e que os seres humanos matariam as serpentes. Não é só isso. A linguagem aqui é espiritual. E quando a Bíblia diz que a descendência da mulher, a descendência de Eva, pisaria a cabeça da serpente, o ensino é espiritual. Então vejam que desde o Gênesis, Deus, diante da queda do ser humano pelo pecado, Deus ali já está, então, realmente prometendo a salvação para todo aquele que crê. E está prometendo que Jesus viria para resolver aquele problema. Então, desde o início, nós percebemos, então, que a salvação ela é sempre iniciada pelo próprio Deus. É Deus quem, em santo amor, resolve salvar o homem. Diante do problema do pecado, Deus logo providencia a solução, dizendo: Jesus virá, o descendente da mulher virá e pisará a cabeça da serpente, a serpente ali que simboliza o próprio mal, o próprio Satanás. Por quê? Se Deus não tomasse a iniciativa de salvar o ser humano, ninguém poderia ser salvo, não é verdade? Tendo em vista que o salário do pecado é a morte, e o ser humano no Éden estava morto em seus delitos e pecados, então, nesse caso, ele próprio não teria condições de buscar a salvação. É Deus, nesse caso, quem estende a mão para o ser humano, para tirá-lo, então, do seu estado de perdição, para trazê-lo para a salvação. Bem, essa soberania de Deus, essa iniciativa de Deus em salvar o ser humano, né, ela não é apenas uma expressão, uma manifestação da vontade de Deus, como está aí na sua lição, né? Mas ela é uma manifestação de todo o ser de Deus, né? Deus é bom, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Então, pelos atributos morais que Deus possui, Ele não poderia deixar o homem no pecado. Ou seja, a forma de existir do próprio Deus, os seus atributos, não é? Que então fazem de Deus pronto para realmente salvar o ser humano, né? Ele é todo-poderoso, e só um Deus todo-poderoso poderia vir ao encontro do ser humano. Bem, precisa ficar claro desde já que o fato de Deus estender a sua mão graciosa para a salvação do ser humano, isso não quer dizer que Ele, de antemão, já escolha ou já tenha escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição. Por quê? Se o acesso ao pecado foi feito pelo homem de maneira livre, ou seja, Deus criou um ser humano livre, e ele pecou exatamente
pelo uso dessa faculdade, que só ele tem, a liberdade. 2 faculdades. Aliás, 3 que o ser humano tem, que os outros seres não têm. Consciência é um deles, liberdade é outro deles, e vontade. Então, pelo uso da sua consciência, da sua liberdade, da sua vontade, é que o homem, então, se torna pecador. Bem, se o homem, então, ele chega ao pecado pelo uso tríplice dessas faculdades, também é razoável que ele use a sua consciência, a sua liberdade e a sua vontade também para crer em Deus e ser salvo. Desse modo, se Deus não, no início, digamos, predestinou o homem para o pecado, para pecar, ele também não poderia predestiná-lo para ser salvo. A salvação, então, nesse caso, ela tem uma iniciativa que é de Deus, mas tem uma iniciativa também que é do ser humano. Há uma parte na salvação que é do homem. Então, de antemão, é preciso deixar isso muito claro, né? Vários textos bíblicos nos dão essa ideia. Por exemplo, a parábola do filho pródigo é uma delas, né? Quando o filho, por livre e espontânea vontade, ele rebela-se contra o pai, segue o seu caminho, não é? Ali, ele, segundo a parábola, né, contada pelo Senhor Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, aliás, de Lucas, 15 de Lucas, ele chega então ali e se envolve com todas as mazelas desse mundo. Mas a Bíblia diz, e o texto bíblico diz assim, ele caiu em si e disse, eu vou voltar para o meu pai. Ele não precisa me tratar como um filho, mas se ele me tratar como um trabalhador, como um empregado, eu já ficarei satisfeito. E ele se levanta e vem ao encontro do pai. Mesmo sendo uma parábola, é claro, mas aqui também há um vislumbre desse grande mistério que é a salvação de Deus. O pai está sempre esperando a volta do filho, que conscientemente, livremente e com o uso da sua vontade, ele pode então voltar-se para Deus. Ou seja, Deus predestina, não é? Mas aquele que é em Cristo, que crê em Cristo, a partir da sua fé em Cristo, claro, está predestinado para a salvação, porque não há como perdê-la. Ao passo que aquele que não creu, também dessa maneira, se não crer em Jesus, lógico, o seu futuro é conhecido, né? Ou seja, a salvação, ela está em aberto, como iniciativa de Deus e como uma oferta de Deus e como uma aceitação também pelo homem. Senão, como ficaria alguns textos bíblicos? Por exemplo, João 3,16, que garante que todo aquele que nele crê será salvo. Outros textos que dizem também que aqueles que seguem a Jesus, não é? Como ficaria nesse caso esses textos, né? Ou seja, Deus, então, na Bíblia, faz vários apelos para um homem livre, um homem dotado de vontade e liberdade, que pode, inclusive, rejeitar a salvação oferecida por Jesus Cristo, não é? Se o pecado entrou por livre escolha, é notório que ele também, que a porta que ele terá que sair, também é a da livre escolha humana. Nesse caso, a liberdade do ser humano é um dos elementos mais preciosos desse grande plano de Deus de salvar a raça humana, não é? A liberdade que coaduna perfeitamente com a soberania de Deus. Algumas pessoas que pensam que a soberania de Deus ela não pode compartilhar da liberdade humana, como se fossem
conceitos completamente opostos, não é? Mas muito pelo contrário, soberania de Deus e liberdade humana, elas se relacionam intimamente no que diz respeito à salvação do ser humano, né? Repito, Deus oferece livremente a salvação e o ser humano recebe ou rejeita livremente a salvação outorgada por Deus em Cristo Jesus. De outra maneira, talvez um outro conceito ou um outro atributo de Deus, que é a sua justiça, talvez estivesse em perigo, ou talvez estivesse, de alguma maneira, sendo negado, não é? Deus, então, desde o princípio do mundo, vem em busca do homem, a iniciativa é dele, mas há uma resposta que é dada pelo ser humano. Então, esse é o conceito de salvação que nós entendemos e que essa revista Bases Bíblicas, não é, vai, então, expor como o entendimento dos batistas a respeito da salvação. Um outro conceito ligado ao conceito da salvação, e também tão importante, parte dela, é o conceito que nós podemos chamar do conceito da regeneração. A partir da própria palavra, nós já podemos entender um pouco o que seria a regeneração. A palavra regeneração significa gerar de novo. Isso implica em quê? Que a salvação, ou na salvação, o ser humano passa, então, também por um processo, por uma mudança, não é? Operada pelo Espírito Santo, que é chamada de regeneração. Você se lembra na entrevista de Jesus com Nicodemos, em João, no capítulo 3, quando Jesus apresenta para Nicodemos o Evangelho, a Boa Nova, não é? E diz a ele, necessário te é nascer de novo. E o Nicodemos, então, mesmo sendo mestre da lei, pergunta a Jesus, como eu posso nascer de novo se eu já sou velho? E ele ainda pergunta a Jesus, porventura eu poderei entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não era isso que Jesus estava falando. Na verdade, há um conceito, inclusive, na filosofia, que deixa isso bem claro, ou seja, o ser não volta ao não ser. Então, o novo nascimento não é um nascimento natural, como Jesus explica a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. É o nascimento espiritual. Por isso Jesus usa o termo com Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O nascimento da água, nós sabemos qual é. Alguns associam, inclusive, essa palavra nascimento da água com o batismo. Nesse texto, não é de batismo que Jesus está falando. O nascimento da água que Jesus fala em João 3 com Nicodemos, nada mais é do que o nascimento natural. Ou seja, quando uma criança nasce, e antes de nascer, ela se encontra numa bolsa d'água. Então, no momento que aquela bolsa se rompe, sai a água e a criança junto. Esse é o nascimento natural que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Por isso ele diz, você já nasceu da água, você já nasceu o nascimento natural. Não é disso que eu estou falando. Era como se Jesus dissesse assim a Nicodemos. Eu estou falando de um outro nascimento, do nascimento espiritual. E Jesus contempla, e Jesus completa. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus então fala desses dois nascimentos, o natural, que todos nós nascemos, se você está me vendo aí em casa, todo mundo aqui está me vendo, é porque todos nós nascemos da água, da carne. Mas o novo nascimento, a regeneração, é um nascimento do Espírito, que segundo Jesus também a Nicodemos em João 3, sopra aonde quer. Portanto, esse milagre, essa obra maravilhosa da salvação, ela gera o ser humano
do ponto de vista espiritual, novamente. Como diz Paulo também no outro trecho, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, segundo os Coríntios 5, versículo 17. O teólogo Wayne Grudem, ele diz que a regeneração é o ato secreto de Deus, pelo qual ele nos concede uma nova vida espiritual. Sabe qual é o grande problema, talvez, das igrejas hoje? É que hoje em dia não se requer dos adeptos, dos membros, mas a regeneração. O que se requer é adesão. O que se requer são auditórios lotados. Não interessa se as pessoas que estão ali já experimentaram de verdade o novo nascimento em Cristo Jesus. Porque o novo nascimento, ele traz para o crente, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, uma nova mente. Ele tira do velho homem aqueles hábitos comuns e corriqueiros, com os quais agora ele passará a lutar dia a dia, mas sempre será vencedor, porque é um crente em Cristo Jesus, no qual o Espírito Santo veio fazer morada. Langston, um outro teólogo, ele diz que a regeneração é uma mudança radical operada pelo Espírito Santo na vida do ser humano. Já vimos que o ser humano, pelo pecado, ele já nasce morto espiritualmente. O pecado original nos traz esse mal habitando em nós desde a mais tenra infância. Só uma obra salvífica, milagrosa, abençoadora, de regeneração, poderia realmente desfazer, como um antídoto, como uma vacina. Estamos falando tanto nesse tempo, né, sobre a vacina contra o Covid. É como se o pecado fosse a Covid. E a regeneração, a salvação, fosse a vacina que nos protege do vírus letal, terrível, chamado pecado. Se nascemos já mortos, né, e não podemos salvar-nos a nós mesmos, só mesmo uma solução tão extraordinária quanto a salvação, a transformação do ser humano pode nos regenerar. Essa transformação, trazida pela regeneração, ela nos transforma a nossa natureza imoral numa natureza moral. Ou seja, se perdemos, em alguma medida, a nossa semelhança com o Criador, nós o perdemos no sentido moral. Então, essa obra realizada pelo Espírito Santo em nós, ele nos traz de novo alguns atributos que perdemos na queda. Um deles é exatamente a consciência do pecado. Portanto, a verdade é um instrumento pelo qual o Espírito Santo opera a mudança em nossas vidas, né? A verdade de Deus. Um crente, por exemplo, regenerado pelo Espírito Santo, não tem como ele mentir, não tem como ele fazer fofoca, não tem como ele caluniar outra pessoa, não tem como ele roubar, não tem como ele ter uma vida desonesta. Se a pessoa pratica essas coisas e está numa vida dessa, na verdade, ela não está convertida, ela está convencida de que é um crente no Senhor Jesus. Talvez ela goste desse ambiente da igreja, de louvar ao Senhor, que é um ambiente muito bom e saudável. Quem não gosta de vir a uma igreja, ainda mais como a nossa, com uma música tão boa, com preparo, com mensagens, é um lugar excelente para se estar. Mas não basta isso. Se a pessoa vem aos cultos, participa das atividades, mas na sua vida diária, essa nova natureza não aparece de verdade nos seus negócios, no seio da família, nos seus relacionamentos em geral, não foi salva, não foi regenerada.
precisa passar por esse processo, ser salvo por Jesus e entregar sua vida a Ele. Um outro conceito que aparece também na nossa lição é exatamente o conceito de justificação. Bem, se a regeneração, digamos, ela é operada intrinsecamente ou dentro do ser humano, com o novo nascimento, a obra de justificação, ela já é uma obra realmente operada por Deus. É uma declaração de Deus de que estamos justificados. O jargão aqui, nesse caso, é da área do direito, né? Podemos dizer que é um sentido forense, um sentido legal. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, o juiz justo, para ele ser justo, ele precisa declarar o culpado culpado. Ele só será justo se o pecador for declarado culpado. Não cabe ao juiz perdoar o criminoso, aquele que tem falta. Do ponto de vista de Deus, como justo juiz, o perdão que Ele nos dá é de graça para nós, mas para Ele não foi de graça. Veja, o salário do pecado é a morte. Logo, pelo pecado de um, outro precisa morrer. Senão aquele que pecou, outro precisa morrer. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, do ponto de vista legal, aquela sentença que havia sobre o ser humano, que é a morte, ela foi cumprida, mas não por ele. Nós, graças a Deus, não precisamos morrer pelos nossos pecados, porque Jesus já fez isso por nós. O justo pelo pecador. Jesus já entregou a sua vida na cruz do Calvário. E Ele morreu por cada um de nós. Por isso, não precisamos morrer. É como lemos aqui no início, em Romanos capítulo 5, versículo 8, né? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bem, se um morreu por todos, logo, todos foram salvos. Ou seja, se no pecado de Adão, todos nos tornamos pecadores, no sacrifício de Cristo também todos têm acesso à salvação, muito embora a salvação não seja automática para todos. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja então, a justificação é um ato de Deus, o justo juiz, que diante do sacrifício de Cristo, bate o martelo na mesa e diz, você está justificado. A justiça de Deus foi aplicada a você, na pessoa de Cristo. Segundo o teólogo Berkhoff, a justificação é singular, obra da redenção, que é um ato judicial de Deus, e não um ato ou processo de renovação. A justificação envolve o perdão dos pecados, a restauração do pecador, muito embora ela não é gratuita para o próprio Deus. Assim, obrigado. Assim, a salvação em Cristo, ela vem então também como um ato de Deus, ou seja, a salvação, ela traz regeneração por meio da obra do Espírito Santo, que faz da pessoa uma nova criatura, mas é também um ato divino que vai nos declarar justificados, sem dever nada a ninguém. É como se você, durante o mês todo, né, seus pecados fossem contabilizados numa fatura. No final do mês chega a fatura dos seus pecados.
para você pagar. Muito alto. É como se o Senhor, como diz Paulo aos Colossenses, riscasse o escrito de dívida que havia contra nós, cravando-o na cruz. Isso é justificação. Está pago o preço pelo pecado. Somos, então, declarados justos, não na nossa justiça própria, mas na justiça do justo Cristo que morreu em nosso lugar. Nesse caso, a justificação remove a culpa do pecado. Não há mais culpa. Não há mais culpa para o pecador. E restaura todos os direitos filiais envolvidos no seu estado original de filho de Deus. O ser humano perdeu essa condição de filho de Deus, mas em Cristo ele a adquire novamente. Então, outro fato interessante é que a justificação ela é um ato de Deus irrepetível, como a salvação, né? Ela é imediatamente completa de uma vez por todas, para sempre. Então, somos considerados justos nos méritos de Cristo. E jamais, então, podemos novamente ser considerados injustos diante de Deus. Por quê? Porque os méritos são de Cristo e não nossos. Veja bem, se não há nada que nós possamos fazer para ser salvo, em termos de obras, não há nenhuma boa obra, nenhuma penitência, nada que possamos fazer para ser salvos. A única coisa que podemos fazer para ser salvos é crer em Cristo. Nos tornarmos, então, sermos regenerados pelo Espírito Santo, nos tornando novas criaturas. Se não há nada que eu possa fazer para ser salvo, também não há nada que eu possa vir a fazer, nenhum pecado, que possa me fazer perder essa salvação. Porque os méritos são de Cristo, repito, não são nossos. Bem, um quarto conceito aqui também presente nessa ideia de salvação é o conceito da santificação. Se eu disse que a justificação é um ato, uma vez Deus batendo o martelo e declarando o pecador justificado, um ato irrepetível, a santificação já não é um ato, ela é o processo de salvação. Mas, nesse caso, a salvação, ela não é salvação para a eternidade. Ela é uma salvação, um livramento, um distanciamento do ser humano em relação ao pecado nessa vida. Porque mesmo sendo salvos, o pecado, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, ele nos rodeia bem de perto. Ele está o tempo todo diante de nós. Pedro, o apóstolo, ele diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, mesmo justificados por Deus, salvos de uma vez para sempre, temos que lidar diariamente com a tentação e com o pecado. Como podemos vencer, então, essa batalha diária, enquanto estivermos nesse mundo? Porque a salvação em Cristo, a justificação, não nos livra da presença do pecado e nem do poder do pecado. Ela nos livra da condenação do pecado, da culpa do pecado. Mas o pecado vai estar presente. E ele tem o seu poder. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Ele diz: eu olho para dentro de mim e encontro uma lei carnal, humana, que luta contra a lei espiritual. A carne, ela quer só o que não deve, enquanto o espírito regenerado quer as coisas que agradam a Deus. Essa luta, ela só pode ser vencida através do processo chamado santificação. E o que é a santificação? A palavra santo, ela quer dizer separado. Então, santificação
é a separação do crente em relação ao mundo, ou os apelos do mundo, ou ao pecado do mundo, não é? O processo de santificação, ele vai remover a corrupção do pecado, o poder do pecado sobre a nossa vida. Então, se na vida, antes de encontrarmos Jesus, a nossa carne, ela cria muito um vício, uma atitude errada, a nova natureza agora, ela vai chamar a nossa atenção para as escolhas verdadeiras. Agora, fique atento, porque a velha natureza continuará dentro de você. Ela continuará te puxando para as mesmas coisas do passado. Mas lembre-se, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Dê ouvidos a Ele, que você não vai cair na cantiga, na música do pecado que é tão agradável. Resistir ao pecado, resistir ao diabo, é esse processo que nós chamamos de santificação, de busca da perfeição, de limpeza do coração, como diz Jesus em Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A leitura da Bíblia, a oração constante e outras disciplinas espirituais vão te aproximar cada vez mais do Senhor. A santificação é a salvação diária que você deve realmente se colocar diante de Deus, né? Afastando-se das coisas que podem te levar a uma situação ruim. Mas não pense que você consegue isso por si próprio, não. Não. Há algo que é da sua alçada buscar. Orar, jejuar, ler a palavra de Deus, estabelecer metas espirituais, como a leitura da Bíblia em um ano, outras metas espirituais, ler livros realmente edificantes, frequentar todas as atividades, as programações que a igreja oferece para você, a escola bíblica dominical, os cultos, outros cursos que são oferecidos. Daqui a pouco teremos as células. É importante a igreja, você está frequente, participando, ainda que seja online, das atividades da sua igreja. Tudo isso faz parte desse processo. O processo de você se distanciar, se separar do mundo, para se aproximar mais das coisas de Deus. Mas você não consegue isso sozinho. Não é a tarefa só para você. Você só vai conseguir se o Espírito Santo, de fato, habitar em você. E para o Espírito Santo habitar em você, é preciso ter nascido de novo, entregue a sua vida a Jesus e se arrependido e abandonado completamente os seus pecados. E a última característica da salvação, não é? Falamos então da regeneração, que é você nascer de novo. Falamos da justificação, que é o ato de Deus realmente declarar você justificado pelo mérito de Cristo. Da santificação, que é esse processo constante até Jesus voltar ou até Ele nos chamar para a sua presença. Mas também uma maravilhosa faceta da salvação é a glorificação. E o que é a glorificação? É exatamente o ponto culminante da obra de salvação. É quando realmente o Senhor Jesus há de julgar-nos, todos nós, e nos declarar então salvos. Salvos da condenação do pecado, salvos do poder do pecado e agora salvos também da presença do pecado, porque não teremos que lutar mais contra o pecado. No estado de glorificação é o estado que nós teremos presencialmente, na presença de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a natureza do corpo depois da ressurreição e esse corpo glorificado que receberemos. Então, quando estivermos na presença de Deus, com o corpo glorificado, como é o corpo de Cristo,
nós estaremos então experimentando a glorificação, o estado último que a salvação vai nos levar. Essa deve ser uma espera abençoada que nós devemos manter. Ah, como eu espero esse dia. O dia que Jesus aparecer nas nuvens. O dia que aquela trombeta maravilhosa soar. O dia que nós fomos transformados pelo poder do Senhor. Realmente temos os nossos corpos transformados. Entrarmos pelas portas celestiais e realmente herdarmos tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que aqueles que creem em Cristo, que aqueles que esperam em Cristo, um dia receberão. Quando Cristo voltar, Ele nos dará um corpo ressurreto, à semelhança do seu próprio corpo, como escreve o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 3, versículo 2. Isso é uma verdade. Nós cremos nisso com todo o nosso coração. Assim como nós podemos ver esse mundo físico, espiritualmente, nós podemos ver isso tudo também pela ótica espiritual. Muito bem. Hoje, então, nós aprendemos um pouquinho sobre esse conceito, essa doutrina maravilhosa do cristianismo, a doutrina da salvação. Dissemos, então, que a iniciativa da salvação, ela partiu do próprio Deus. Já em Gênesis 3,15, o Senhor prometia o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O processo de salvação, ele passa pela regeneração, que é a obra do Espírito Santo em nos fazer nascer agora do Espírito para uma nova vida, para termos uma mente parecida com a mente de Cristo, uma boca parecida com a de Cristo, para sermos realmente semelhantes a Cristo em tudo. Esse processo, ele é seguido de um ato, a justificação de Deus, que nos declara justo, apesar de não merecermos, mas justos, porque Cristo pagou o preço por nós. Também vimos que após a justificação também, nós temos a salvação realmente como um processo que nós desenvolvemos aqui nesse mundo. É a santificação, a separação do ser humano realmente desse mundo como uma nova criatura. E o ápice disso tudo será a glorificação. Quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, com poder e grande glória, para aí sim salvar, resgatar, de uma vez por todas, nós, os seres humanos, deste mundo vil e terrível, para vivermos eternamente com Ele, na glória eterna. Se você, que está nos vendo e nos ouvindo, não tem certeza se é salvo, olha, você pode tomar essa decisão hoje ainda. Entregue a sua vida a Jesus. Faça uma oração de entrega e diz: Senhor Jesus, eu entendi essa palavra, entra no meu coração, me salva. Você pode fazer isso aí no seu quarto, pode fazer no íntimo da sua vida e receber Jesus como seu Salvador. E quando você fizer isso, pode também nos mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp da igreja, e eu terei o maior prazer em também entrar em contato com você. E aqui na igreja nós temos cursos, inclusive, para os novos, para aqueles que estão chegando, onde essas lições poderão ser ainda explicadas de uma maneira presencial, onde você poderá tirar, inclusive, as suas dúvidas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.